talvez seja exatamente aqui, entre as águas barulhentas e florestas misteriosas, que se encontram as respostas para muitas das enigmas de nossa história. O Mongólia é um país onde vastos espaços se encontram com majestosas montanhas e enigmáticos monumentos da antiguidade. Aqui, entre as planícies silenciosas e os imponentes vales, estão escondidos impressionantes edifícios arquitetônicos que guardam os segredos de épocas passadas. Cada passo por essa terra nos transporta para outra época, onde a grandiosidade da natureza se entrelaça com o gênio humano. Formações rochosas estranhas e santuários antigos causam admiração e nos fazem refletir sobre os mistérios que poderiam revelar. A Valley of the Orkhon, com suas majestosas estelas e inscrições antigas, continua sendo um lugar onde cada pedra pode conter a chave para a desvenda. A questão é, estamos preparados para as descobertas que podem mudar nossa compreensão do passado? O mosteiro Erdeni Zu, localizado no coração da Mongólia, é um santuário misterioso onde história e espiritualidade se encontram. Fundado em 1600, ele se tornou o primeiro mosteiro budista do país, simbolizando o renascimento da religião após um período de perseguição. Suas massivas paredes de pedra, cercadas por majestosas montanhas, criam uma atmosfera de mistério, como se a própria natureza guardasse esse lugar sagrado. Aqui, entre mais de 100 templos e estátuas, encontram-se incontáveis estátuas budistas e objetos rituais, muitos dos quais estão guardados em cantos inacessíveis aos olhos dos turistas. Como é que esse lugar se tornou um foco tão poderoso de energia? Alguns pesquisadores afirmam que o mosteiro foi construído sobre antigos santuários que preservaram a força dos antepassados, mas essa é apenas uma das possíveis hipóteses. Arqueólogos que realizaram escavações descobriram artefatos únicos que podem indicar uma conexão entre Erdeni Zu e outras grandes civilizações. Por exemplo, durante as escavações foram encontrados copos rituais decorados com símbolos misteriosos que ainda não foram decifrados. Como esses antigos sinais poderiam estar relacionados ao budismo e às crenças locais? No entanto, Erdeni Zu não é apenas um local de adoração, mas também um depósito de conhecimento que, possivelmente, nunca será completamente compreendido. Pesquisadores continuam a estudar sua arquitetura e rituais, e cada novo experimento traz mais perguntas do que respostas. Qual é o significado dos antigos manuscritos encontrados na área do mosteiro? Cada pedra nesse complexo pode guardar seus próprios segredos, esperando que alguém volte a prestar atenção neles. A vastidão do deserto de Gobi se estende por milhares de quilômetros, abrangendo a terra da Mongólia e da China. Este vasto e silencioso território, onde areia e pedras reinam em sua solidão, esconde um grande número de mistérios, como se a própria natureza o tivesse envolvido em um véu de segredos. Aqui, entre dunas desertas e fósseis antigos, é possível encontrar vestígios de civilizações há muito desaparecidas. Arqueólogos que estudam essa grandiosa desolação não encontram apenas fósseis de dinossauros, mas também artefatos relacionados a antigas culturas que outrora prosperaram nestas terras.
Formações rochosas misteriosas e ruínas de construções, esquecidas pelo tempo, levantam questões sobre os conhecimentos e tecnologias de seus criadores. Como foi possível que esses povos desaparecessem deixando apenas sombras? Entre os montes de areia, os pesquisadores descobriram desenhos enigmáticos em pedras que ainda não foram decifrados. Alguns sugerem que eram antigos mapas ou até mesmo mensagens para os descendentes, mas como poderiam prever o futuro? Isso permanece obscuro. Qual era o verdadeiro propósito desses símbolos, que pareciam ter sido criados com a intenção de preservar segredos? Mas essa não é a única pergunta que o deserto de Gobi levanta. Em suas profundezas estão escondidas as enigmáticas dunas de areia, que se movem e mudam de forma, deixando os cientistas perplexos. O que faz essas dunas se moverem e como esse fenômeno está relacionado às mudanças climáticas da região? O lugar onde antigas verdades e mistérios modernos se entrelaçam continua a atrair a atenção dos pesquisadores. Descobrimentos intrigantes e símbolos desconhecidos deixam muitas perguntas sem resposta, e o mistério dos pedregulhos de Alce continua a atrair pesquisadores que desejam desvendar seu significado e função. No coração da Mongólia, entre as vastas estepes e as majestosas montanhas, esconde-se algo fascinante: o rio e a cachoeira Ulan-Kutgalan. Esta cachoeira, com cerca de 30 metros de altura, desce como um véu mágico dos penhascos, criando uma atmosfera mística, cheia de sons de água caindo e sussurros do vento. Cada pedra aqui parece guardar segredos antigos, aguardando para serem descobertos. Segundo as lendas, Ulan-Kutgalan era um lugar sagrado para os povos nômades, que acreditavam que seus ancestrais habitavam suas águas. Os moradores locais contam histórias sobre encontros com essas entidades misteriosas que podem trazer sorte ou, por outro lado, punir por imprudência. Como esses mitos surgiram ao redor desse lugar, cheio de beleza e grandiosidade natural? Mas não é apenas essa a misteriosa história de Ulan-Kutgalan. Pesquisas realizadas com equipamentos modernos, incluindo drones para filmagem aérea e escaneamento a laser, revelaram a presença de geoglifos estranhos nas proximidades da cachoeira. Essas imagens enigmáticas que remontam à antiguidade ainda não podem ser interpretadas com precisão. O que elas podem significar? Alguns sugerem que esses sinais serviam como indicações de navegação para os nômades, enquanto outros acreditam que estão relacionados a rituais destinados a apaziguar as forças da natureza. No entanto, nenhuma teoria pode dar uma resposta definitiva sobre o que esse canto misterioso da Terra esconde. Talvez eles apenas estejam esperando o momento certo para revelar sua história ao mundo. O refúgio de cavalos selvagens de Przewalski, localizado nas montanhas pitorescas de Rustai-Nuru, é um lugar misterioso onde a antiguidade se encontra com a modernidade. Aqui nas planícies da Mongólia, onde as montanhas se encontram com as vastas estepes, vivem cavalos cujas histórias estão envoltas em mistérios e lendas. Esses animais
descendentes dos que outrora vagavam pelas planícies da Ásia Central, se tornaram símbolos da renascimento de espécies extintas. Mas como uma população tão fascinante poderia ter desaparecido? Existem teorias de que esses cavalos foram deslocados pelo homem e seus meios de transporte mecanizados. Mas e se por trás de sua extinção houvesse algo mais profundo? Alguns pesquisadores sugerem que essa região esconde lendas esquecidas, relacionadas aos antigos nômades, que poderiam saber mais sobre a natureza selvagem do que podemos imaginar. Aqui, todos os dias acontecem eventos extraordinários. Os moradores locais contam sobre encontros com esses elegantes seres como se fossem guardiões de antigas verdades. É impressionante, mas no refúgio também são realizadas pesquisas utilizando tecnologias modernas, como imagens de satélite e análise genética, para restaurar a população de cavalos selvagens. No entanto, apesar dos esforços dos cientistas, o mistério de sua origem permanece não resolvido. Observando os cavalos em seu habitat natural, é impossível não se perguntar quais outros mistérios essa terra guarda. No entanto, apesar dos esforços dos cientistas, muitos aspectos desse local permanecem inexplicados. Por exemplo, quais segredos guardam as antigas inscrições encontradas nas pedras e qual foi seu papel na vida dos povos locais? Os pedregulhos de Alce nas estepes da Mongólia representam um verdadeiro enigma para arqueólogos e historiadores. Essas grandes esculturas de pedra, esculpidas na forma de alces, não representam apenas a arte dos antigos mestres, mas também um profundo conhecimento sobre a cultura e crenças daqueles que os criaram. Como poderiam eles criar tais figuras detalhadas e majestosas, utilizando apenas instrumentos primitivos? Localizados em vastas planícies, esses pedregulhos causam admiração e respeito. Suas dimensões variam de 3 a 5 metros de altura, e a superfície está coberta de símbolos misteriosos que possivelmente faziam parte de rituais ou marcavam limites de terras de caça. Alguns pesquisadores sugerem que esses pedregulhos poderiam ter sido locais de adoração, onde povos antigos se dirigiam aos espíritos da natureza, mas as provas dessa teoria permanecem indefinidas. No entanto, essa não é a única dúvida relacionada aos pedregulhos de Alce. Por que os antigos artistas escolheram exatamente os alces como objetos de sua arte? Alguns acreditam que esses animais simbolizavam riqueza e abundância, enquanto outros sugerem que eram totens, protegendo tribos de espíritos malignos. Próximos aos pedregulhos de Alce estão os restos de antigos assentamentos que poderiam iluminar seu significado. Arqueólogos que estudam esses locais encontram vestígios de vida antiga, mas a questão sobre o significado desses pedregulhos para os habitantes locais permanece sem resposta. Mas no final das contas, os mistérios desse lugar sagrado permanecem sem solução. E quem sabe quais outros segredos ainda aguardam para serem descobertos nas profundezas dessas antigas paredes. Tsagaan Suvarga, conhecida como Branca Pedra, impressiona com suas majestosas formações rochosas que lembram templos antigos elevados ao céu. Essas misteriosas e brancas falésias, localizadas no coração do deserto de Gobi,
foram moldadas ao longo de milhões de anos, sob a influência do tempo e do vento, criando formas caprichosas, como se fossem obra de antigos mestres. Mas como a natureza poderia criar contornos tão perfeitos, levantando questões sobre sua verdadeira essência? As lendas locais contam que a Tsagaan Suvarga é um local sagrado, onde muitos povos buscaram respostas para suas questões espirituais. Aqui vinham xamãs e aventureiros, na esperança de olhar além do véu do passado e descobrir os segredos ocultos nestas pedras. Mas o que exatamente atrai os pesquisadores? Talvez sejam as formações geológicas incomuns que alguns consideram sinais de uma antiga civilização que deixou suas marcas nesse lugar sagrado. Entre os cientistas existem diversas teorias sobre a origem da Tsagaan Suvarga. Uns acreditam que é resultado da erosão natural, enquanto outros sugerem que aqui existiam construções que hoje estão perdidas. Como poderiam tais estruturas de grande escala desaparecer, deixando apenas sinais misteriosos? Além disso, os pesquisadores chamam a atenção para símbolos estranhos encontrados nas proximidades, que podem ser mensagens codificadas de povos antigos. Esses sinais despertam interesse e suspeitas. O que podem significar? Quais são suas conexões com outras culturas antigas que existiram nessa região? A Tsagaan Suvarga continua sendo um mistério que atrai caçadores de segredos e cientistas. Nesse lugar, cercado por vastas extensões, restam muitas enigmas, aguardando novos exploradores. O mosteiro de Amar Bayaz Galant, escondido entre as majestosas montanhas da Mongólia, é uma verdadeira encarnação do patrimônio espiritual. Construído no século XVIII, este mosteiro se tornou um importante centro do budismo tibetano, preservando muitos rituais antigos e textos sagrados. As paredes de seus templos guardam lendas misteriosas sobre mestres iluminados e doutrinas enigmáticas que atraíam peregrinos de diferentes cantos da Ásia. Ao estar nesse lugar sagrado, sente-se o vento frio que atravessa as antigas colunas e ouve-se o eco das orações que se propagam através do tempo. Aqui, entre as massivas construções de pedra, é possível encontrar monges que continuam a praticar os ensinamentos de seus antepassados. Mas o que realmente se esconde por trás dessas paredes sagradas? Como os monges preservam os conhecimentos transmitidos através das gerações? Muitos pesquisadores se perguntam como o mosteiro conseguiu sobreviver em tempos de mudanças políticas e repressões. Alguns acreditam que, justamente devido à sua localização isolada, o Amar Bayaz Galant conseguiu manter suas antigas tradições. Outros sugerem que seus artefatos sagrados podem conter pistas sobre uma cultura há muito esquecida, da qual sabemos tão pouco. Mas essa não é a única pergunta que envolve o mosteiro. Arqueólogos e historiadores continuam a encontrar aqui artefatos misteriosos que aparentemente estão relacionados com uma civilização perdida. Símbolos desconhecidos e inscrições enigmáticas gravadas em pedras geram diversas teorias sobre quem poderia ter deixado esses sinais e quais conhecimentos poderiam conter. Cada passo pela propriedade do mosteiro Amar Bayaz Galant revela novas enigmas. Cada detalhe
desde a entalhe nas portas de madeira até as antigas estátuas, pode contar sua história. Muitos artefatos encontrados em suas margens indicam que ali houve uma vez uma vida próspera, mas, como muitos outros lugares antigos, ele está coberto por uma névoa de tempo e esquecimento. O Parque Nacional Ustai Nuru, localizado no coração da Mongólia, é um dos cantos mais misteriosos do mundo. Seus vastos espaços e paisagens peculiares escondem muitos mistérios relacionados com civilizações antigas e espécies extintas. Entre os majestosos montes e penhascos, esculpidos como se fossem de pedra, passam sombras do passado, e cada passo por essa terra evoca a sensação de que algo extraordinário já ocorreu aqui. Aqui, a uma altitude superior a 1000 metros acima do nível do mar, arqueólogos encontram vestígios de vida que remontam a milhares de anos. Restos de antigas habitações, ferramentas e até mesmo pinturas rupestres que contam sobre a vida das pessoas que habitavam essas terras. Mas como esses habilidosos construtores e artistas puderam desaparecer sem deixar vestígios, deixando apenas imagens enigmáticas nas rochas? Essa região também é conhecida por seus únicos representantes da fauna, como os cavalos selvagens de Przewalski, que já foram considerados extintos. No entanto, Ustai Nuru não se limita apenas à flora e fauna. Aqui também se encontram artefatos inexplicáveis, como estranhas formações rochosas e sepulturas antigas, que não têm explicação lógica. Alguns pesquisadores sugerem que esses lugares poderiam ter sido sagrados para os povos antigos, mas talvez escondam muito mais do que parece à primeira vista. Entre os moradores locais, circulam lendas sobre fantasmas de antigos xamãs que guardam seus segredos. A atmosfera mística de Ustai Nuru enche o ar de expectativa de descobertas, mas o que realmente está escondido sob as camadas de séculos? Uma coisa é certa: a história da Mongólia está cheia de caminhos inexplorados e segredos ocultos, esperando para serem descobertos. Direto no coração da Mongólia, em uma vasta estepe majestosa, ergue-se a estátua de Gengis Khan a cavalo. Esta monumental escultura, com 30 metros de altura, simboliza a força e a grandeza de um dos governantes mais misteriosos da história. De longe, ela parece um guardião de antigos segredos, convidando os viajantes a desvendar seus mistérios. A estátua está localizada em uma praça que também leva o nome do grande líder e é cercada por edifícios modernos que refletem a cultura e as tradições da Mongólia. Cada visitante pode subir a uma plataforma de observação, de onde se tem uma vista arrebatadora dos vastos espaços onde outrora se desenrolavam os destinos de povos inteiros. Mas o que há por trás desse monumento? Dentro do complexo, há um museu onde é possível ver artefatos relacionados à vida de Gengis Khan e seus descendentes. Aqui estão expostos antigos armamentos, joias e até mesmo um modelo de iurta, onde viviam os nômades mongóis. No entanto, apesar de todos esses expositores, restam muitas perguntas. Como Gengis Khan conseguiu unir tribos dispersas e criar um império que se estendia da Europa Oriental
até o Oceano Pacífico. Alguns pesquisadores sugerem que, além da estratégia militar, seu sucesso se deveu a um profundo entendimento da natureza humana. Outros afirmam que sua vida está envolta em lendas místicas que ainda não podem ser explicadas. A estátua de Gengis Khan não é apenas um monumento, é um símbolo de muitos mistérios inexplorados que continuam a atrair os caçadores de aventuras. Talvez nas profundezas de Rustai Nuru estejam enterrados os segredos das antigas civilizações que outrora habitavam esses lugares. Cada passo por essa terra lembra que estamos apenas na superfície do vasto oceano da história. O Parque Nacional de Tavan Bogd, localizado no coração da Mongólia, é não apenas um espetáculo natural, mas também um lugar envolto em muitos mistérios. Seus picos majestosos que se estendem até o céu perfuram as nuvens, enquanto os glaciares, que deslizam suavemente pelas encostas, guardam em si antigas enigmas, aguardando o momento de serem revelados. Em tempos antigos, aqui habitavam povos antigos, que deixaram após si enigmáticos desenhos rupestres e artefatos que geram mais perguntas do que respostas. Essas imagens misteriosas nas rochas representam não apenas animais, mas também figuras estranhas e místicas que parecem sussurrar sobre rituais e crenças esquecidas. Qual era a sua verdadeira natureza? Talvez fossem mensagens para futuras gerações, ou mesmo apelos aos deuses a quem os antigos habitantes desses lugares adoravam. Cientistas especulam que esses desenhos podem estar relacionados com antigas práticas xamânicas, mas seu significado exato permanece obscuro. Mas isso não é a única enigmática que Tavan Bogd esconde. Em suas profundezas estão escondidos outros artefatos ainda mais enigmáticos, como estranhas construções de pedra, que, segundo alguns pesquisadores, poderiam ter servido como observatórios para a observação das estrelas. Como uma civilização poderia criar tais estruturas? Por que elas desapareceram, deixando apenas esses sombrios vestígios de sua existência? Através dos vastos espaços do parque, de horizonte a horizonte, ecoa o som dos passos daqueles que procuravam respostas para as perguntas eternas. Neste lugar, a natureza e a história se entrelaçam em um nó indissolúvel, deixando muitos mistérios e enigmas sem solução. Aqui, entre as montanhas e os picos de gelo, pode-se sentir o sopro da antiguidade que convida a explorar, fazer perguntas e buscar a verdade em cada pedra. O deserto de Gobi permanece um dos locais mais enigmáticos do planeta, onde cada grão de areia pode contar sua história, mas apenas poucos deles foram ouvidos. As dunas cantoras de Kongorin Els não são apenas um fenômeno natural, mas uma verdadeira enigma que fascina tanto viajantes quanto cientistas. Essas majestosas colinas de areia, que atingem até 30 metros de altura, produzem sons misteriosos, semelhantes à música, quando o vento passa por suas cristas. Como esses sons são gerados? Alguns pesquisadores acreditam que a forma única das partículas de areia e seu tamanho, que pode chegar a vários milímetros, desempenham um papel crucial na criação desses sons incomuns. No entanto, apesar das teorias científicas,
muitos moradores locais estão convencidos de que as dunas cantoras escondem lendas antigas e espíritos que guardam essa região. Como esses processos naturais podem adquirir uma aura mística que não deixa indiferentes mesmo os mais céticos. O cenário ao redor das dunas é impressionante. Areias douradas brilham sob o sol e, ao longe, montanhas se destacam, criando um contraste entre as suaves linhas das ondas de areia e as rochas severas. Alguns acreditam que essas dunas podem estar relacionadas a culturas antigas que deixaram suas marcas nesse deserto. Muitas perguntas permanecem sem resposta. Quais segredos essas terras guardam e o que exatamente atraía os antigos para aqui? Pesquisas científicas, como a análise da composição e estrutura da areia, permitiram algumas conclusões, mas muitos aspectos ainda permanecem desconhecidos. Por exemplo, por que os sons emitidos pelas dunas podem variar dependendo da umidade e da temperatura? A uma altitude superior a 3.000 metros acima do nível do mar, neste parque, estão localizadas as mais altas montanhas da Mongólia, como o Monte Uitan, o que levanta a dúvida sobre quais outros mistérios ainda estão escondidos neste canto majestoso da Terra. O Lago Argás, localizado a uma altitude de aproximadamente 900 metros acima do nível do mar, é um dos lagos mais misteriosos da Mongólia. Suas águas cristalinas, que banham suas margens, escondem muitos segredos que atraem pesquisadores e amantes da natureza. As vastas extensões que cercam o lago criam uma atmosfera de paz, mas também guardam muitos segredos não desvendados. É conhecido que o lago é lar de espécies raras de peixes, como o Harus e o Taimen, mas seu verdadeiro mistério reside nas formações estranhas encontradas em seu fundo. Alguns pesquisadores afirmam que essas formações podem ser restos de construções antigas, possivelmente erguidas por civilizações esquecidas. Como essas complexas estruturas poderiam ter terminado sob a água? As lendas locais dizem que o lago é um lugar sagrado, onde habitam os espíritos dos antepassados. Além disso, nas proximidades foram encontrados muitos artefatos que indicam que pessoas habitavam ali há muitos séculos. Será que essas antigas nações sabiam de algo importante que ainda está além do nosso entendimento? Existe a opinião de que o Lago Argás está conectado a outros lugares sagrados da Mongólia, através de rios subterrâneos e túneis. Essas hipóteses aumentam o interesse pela pesquisa do lago, mas, apesar dos esforços dos cientistas, seus mistérios permanecem não desvendados. É possível que, com o tempo, possamos descobrir mais sobre esse lugar misterioso, mas, por enquanto, suas profundezas guardam seus segredos. As pesquisas subaquáticas realizadas com a ajuda de tecnologias modernas, como o escaneamento de diodos emissores de luz, apenas destacam que não todas as enigmas do passado foram revelados. Entre esses maravilhos da natureza e da cultura, há vestígios de civilizações que nos deixaram apenas pistas sobre sua existência. Esses lugares ainda atraem os buscadores de aventuras que desejam desvendar seus mistérios e abrir novos horizontes. O mosteiro de Gandan, localizado no coração de Ulaanbaatar,
é um dos centros religiosos mais importantes e misteriosos da Mongólia. Seus templos majestosos e estátuas se erguem contra o cenário urbano, como um lembrete da força espiritual que se manteve ao longo dos séculos. Aqui, entre a paz e a grandiosidade, é possível sentir o hálito da antiguidade e os eventos históricos que deixaram sua marca nesta terra. Desde sua fundação no final do século XIX, Gandan se tornou o centro da cultura e educação budista. Seu nome significa lugar da alegria. E, de fato, aqui existe uma atmosfera especial que atrai peregrinos e turistas de todo o mundo. No entanto, apesar de sua fama, muitos aspectos de sua história ainda estão envoltos em mistério. Há lendas estranhas que cercam este mosteiro, especialmente sobre sua conexão com seres míticos e rituais antigos. Como poderiam tais práticas espirituais poderosas surgir nesta região? Pesquisadores observam que em Gandan foram preservados textos e artefatos únicos que possivelmente revelam os segredos das doutrinas budistas, mas muitos deles ainda não foram decifrados. Entre as muitas estátuas, uma das mais impressionantes é a estátua gigante de Maitreya, símbolo do futuro Buda, com uma altura de 27 metros. Esta estátua, feita de cobre e ouro, é não apenas uma maravilha arquitetônica, mas também um objeto de veneração para os fiéis. Como foi criada uma obra tão grandiosa e o que ela simboliza? Com cada nova descoberta, mergulhamos mais fundo nessa atmosfera de desconhecido, mas a essência desse lugar ainda não pode ser completamente compreendida. Quantas ainda são os segredos que o Gobi guarda esperando serem descobertos? O lago Terkin Tsagaan, localizado no coração da Mongólia, atrai os viajantes com sua beleza etérea e atmosfera misteriosa. Suas águas cristalinas, cercadas por majestosas montanhas e enquadradas por campos de lava pretos, criam a impressão de que este lugar é um portal para outro mundo. Como este lago, formado em um cráter de um vulcão extinto, tornou-se testemunha de milênios de história humana e mitos. Perto do lago ergue-se o vulcão Kürga, majestoso e misterioso. Seus vastos campos de lava ocultam inúmeras enigmas do passado, enquanto o próprio cráter, com um diâmetro de cerca de 300 metros, levanta questões sobre como um vulcão tão poderoso poderia ter sido tão ativo na antiguidade. As rochas silenciosas e os pedregulhos pretos, banhados pelas ondas do Terkin Tsagaan, parecem ser guardiões petrificados, esperando para revelar seus segredos. Alguns pesquisadores sugerem que, outrora, essas terras abrigavam uma civilização com conhecimentos extraordinários sobre a natureza e suas forças. Mas o que aconteceu com eles? Como essa cultura desenvolvida poderia ter desaparecido, deixando apenas vestígios nas rochas? Os moradores locais contam histórias e lendas relacionadas ao lago e ao vulcão, cada uma delas adicionando uma camada ao manto complexo da história. Muitos estudos indicam que o vulcão Kürga entrou em erupção há cerca de 7.000 anos, mas seus mistérios ainda aguardam ser desvendados. Alguns cientistas utilizam tecnologias modernas, como localização e análise de amostras, para entender quais mudanças ocorreram no clima e no ecossistema da região.
redor do Lago Hargaz ainda paira uma atmosfera de desconhecido, deixando muitas perguntas sem resposta. O Pico do Pastor, também conhecido como Pico Maltin, se ergue sobre as vastas planícies mongóis como guardião de antigos segredos. Lendas afirmam que suas encostas escondem vestígios de antigas civilizações que deixaram apenas um sussurro do vento e um eco de rituais esquecidos. Na altura onde as nuvens tocam a terra, podem ser encontrados enigmáticos formados rochosos que despertam a curiosidade dos pesquisadores. Alguns acreditam que esses são os restos de antigas construções cultuais, enquanto outros estão mais interessados na possibilidade de existência de anomalias incomuns naqueles locais. Como essas pedras puderam adquirir formas tão estranhas? E o que elas simbolizam para aqueles que um dia viveram naquelas terras? Pesquisadores que estudam o Pico do Pastor relatam sons desconhecidos e objetos luminosos observados ao pôr do sol. Alguns deles sugerem que esses fenômenos podem estar relacionados com antigas observações astronômicas ou até mesmo com rituais destinados à comunicação com os espíritos da natureza. Qual é a verdadeira natureza desses enigmáticos fenômenos permanece uma questão aberta. De acordo com lendas locais, a montanha é um local sagrado onde os xamãs se reuniam para se comunicar com as forças superiores. Muitos acreditam que o pico guarda não apenas mistérios históricos, mas também espirituais, aguardando seu desvendamento. Com cada novo estudo, surgem mais perguntas. O que realmente aconteceu nestas alturas? Entre as muitas descobertas, como artefatos arqueológicos e ferramentas de trabalho, os objetos que poderiam ter sido usados em rituais são especialmente interessantes. Apesar de muitos estudos, muitas perguntas permanecem sem resposta. Gandham continua a atrair a atenção de historiadores e pesquisadores que desejam desvendar seus mistérios e entender quais segredos este canto sagrado da Mongólia guarda. A Praça Surhe-Bator, localizada no coração de Ulaanbaatar, é não apenas o centro cultural, mas também histórico da Mongólia. Este majestoso trecho de terra, cercado por edifícios monumentais, tem sido testemunha de muitos eventos significativos ao longo das décadas, desde desfiles solenes até grandes reuniões. Mas o que esconde essa praça, onde ecoam os sons das antigas batalhas e os chamados modernos à liberdade? No centro da praça, ergue-se o monumento ao revolucionário Surhe-Bator, que simboliza a luta do povo mongol pela independência. Milhares de pessoas passam por esse monumento todos os dias, mas apenas poucos se perguntam quais segredos estão guardados em suas paredes de pedra. Pense nisso, como um símbolo tão poderoso como esse monumento tornou-se não apenas um local de veneração, mas também um objeto de disputas sobre a identidade nacional. Muitos pesquisadores acreditam que a praça também pode esconder os restos de construções ainda mais antigas, possivelmente de uma época em que a Mongólia fazia parte de um grande império. Pesquisas com lidar nas proximidades da praça revelaram anomalias que podem indicar a presença de estruturas subterrâneas ainda não estudadas. Quais são seus objetivos e o que elas podem revelar sobre a antiguidade dessa região? Surhe-Bator não é o único de seu tipo. Em outras partes do país, também existem locais que atraem pesquisadores por seu mistério.
Talvez em algum lugar ainda haja praças semelhantes, esperando por seus pesquisadores, prontos para desvendar seus segredos. Os petróglifos do Alai continuam a atrair a atenção de arqueólogos e aventureiros, revelando novas facetas da mosaica histórica. Muitas das verdades contidas nesses antigos pedaços de pedra aguardam que alguém mais tente decifrar suas mensagens. O lago Hubsugul, localizado na parte norte da Mongólia, é um dos corpos d'água mais misteriosos do planeta. Suas águas cristalinas, que se estendem a mais de 100 metros de profundidade, guardam muitos segredos, sobre os quais ainda há debates entre cientistas e pesquisadores. Alguns acreditam que este lago é o berço de civilizações antigas, que deixaram suas marcas em suas margens. Captando a luz em suas profundezas, Hubsugul é alimentado por muitos rios, e suas águas são consideradas as mais puras do mundo. Aqui podem ser encontrados peixes únicos, que não existem em nenhum outro lugar, além de plantas raras com propriedades curativas. Mas e se essas águas não guardam apenas vida, mas também mistérios que podem mudar nossa compreensão da história? De acordo com lendas locais, o lago é habitado por espíritos que guardam seus segredos. Os moradores locais contam histórias sobre criaturas misteriosas que aparecem à noite e sobre o sussurro do vento, que traz vozes de antepassados. Como essas histórias poderiam ter surgido se nenhuma explicação científica pode confirmar sua realidade? Recentes pesquisas, realizadas com o uso de tecnologias modernas, como o escaneamento a laser, descobriram estruturas subaquáticas que lembram antigos assentamentos. Essas descobertas levantam muitas perguntas. Quem construiu essas estruturas e por que foram abandonadas? Atualmente, o lago Hubsugul continua sendo um enigma que atrai caçadores de aventura e cientistas que buscam desvendar seus mistérios inexplicáveis. Assim, as dunas cantoras de Kongorin-Els continuam a intrigar mentes e corações, deixando um rastro de mistérios e enigmas que aguardam sua revelação. Os petróglifos do Alai, um mistério deixado por civilizações antigas, causam admiração e respeito. Essas imagens enigmáticas, esculpidas nas rochas, não são apenas obras de arte, mas um mundo cheio de símbolos e mensagens que permanecem inacessíveis para a compreensão moderna. Como nossos antepassados puderam criar essas obras complexas e expressivas que se mantiveram intactas por milênios? Nessas plataformas de pedra, é possível ver imagens de animais, pessoas e até cenas misteriosas que possivelmente contam histórias de rituais ou mitos. Alguns pesquisadores sugerem que esses petróglifos poderiam ter servido como indicadores de navegação ou sinais que marcavam locais sagrados. Mas qual é o verdadeiro significado desses símbolos? Os habitantes locais, ao longo dos séculos, transmitiram lendas sobre seus antepassados que deixaram essas marcas nas pedras. Sons estranhos que saem das profundezas das cavernas e sombras misteriosas, observadas ao entardecer, geram rumores de que, sob a cobertura das montanhas, estão escondidas verdades esquecidas. Quais eram as intenções daqueles que criaram esses petróglifos? O que eles tentavam transmitir às gerações futuras? Tecnologias modernas, como o escaneamento por laser e a análise de datação por carbono,
ajudam os pesquisadores em suas tentativas de desvendar esse enigma. No entanto, apesar de todos os esforços, muitas imagens permanecem incompreensíveis, assim como seus criadores. Com cada nova descoberta, surgem mais perguntas. Quem eram esses artistas enigmáticos e o que eles queriam dizer? Essa questão permanece aberta, e os mistérios associados a essa majestosa pedra continuam a intrigar pesquisadores e historiadores. As ruínas do mosteiro de Onji, situadas em um deserto silencioso da Mongólia, representam um monumento enigmático, envolto em lendas e mistérios. Este complexo monástico antigo, que outrora era o centro da vida espiritual, agora deixa apenas um sussurro sobre sua antiga glória. As massivas paredes de pedra, cobertas com sinais do tempo, guardam em si muitas histórias que nunca foram contadas. A construção de Onji começou no 7º século da era cristã, e sua arquitetura demonstra um impressionante domínio dos antigos arquitetos. Cada pedra, cuidadosamente esculpida e colocada, parece guardar uma mensagem, codificada em sua forma e disposição. Mas o que aconteceu com este lugar que outrora prosperava? Como uma tal importante comunidade poderia se perder entre as areias do tempo e se tornar apenas uma sombra de seu passado? Os pesquisadores acreditam que o mosteiro foi destruído devido a guerras brutais e cataclismos naturais, mas não há dados precisos sobre isso. Alguns acreditam que sua destruição está relacionada a mudanças nos fluxos religiosos da época. Outros, por outro lado, falam sobre algo maior escondido nas ruínas, além dos restos da antiga cultura. Os mistérios de Onji não terminam em suas paredes destruídas. Ao redor do mosteiro, arqueólogos encontram artefatos estranhos que causam perplexidade. Amuletos misteriosos, inscrições incompreensíveis e objetos rituais, possivelmente, indicam crenças antigas que não foram registradas na história. O que realmente aconteceu nesses locais sagrados? O mistério do mosteiro de Onji continua sem solução, e suas ruínas continuam a atrair pesquisadores que desejam desvendar os segredos enterrados nas areias do tempo. A cada ano, o Festival Naadam atrai mais participantes e espectadores, encantando-os com suas tradições e atmosfera de unidade. Nesse festival, história e cultura se entrelaçam com a magia misteriosa que não pode ser explicada. O Lago Durgun Nuur, localizado no coração dos vastos espaços da Mongólia, está envolto em muitos mistérios e enigmas. Seu nome significa Lago Cheio de Almas, e este lugar realmente parece impregnado de mistério. Aqui, entre águas tranquilas e montanhas envolvidas em névoa, estão escondidas verdades que há séculos agitam a mente de pesquisadores e moradores locais. De acordo com lendas, o lago se tornou um lugar onde espíritos antigos habitam, e muitos acreditam que suas águas possuem propriedades curativas. Mas o que se esconde sob sua superfície? Os moradores locais contam histórias de criaturas estranhas que aparecem nas noites escuras e de luzes ominosas que piscam ao longe. Qual é a verdadeira natureza desses fenômenos? Arqueólogos que estudam a região
encontraram restos de antigos assentamentos que outrora serviram de refúgio para muitos povos. Essas descobertas, como construções de pedra enigmáticas e ferramentas de trabalho, colocam em dúvida as representações tradicionais sobre o desenvolvimento das civilizações nesta região. Como sociedades tão complexas puderam existir em um lugar tão remoto? Mas esta não é a única pergunta que envolve o Durgun Nur. Cientistas utilizam métodos modernos, como o datamento por radiocarbono, para determinar a idade das descobertas, mas muitas delas continuam sem resposta. Às vezes, parece que o próprio lago guarda seus segredos, sem querer revelá-los ao mundo. As lendas sobre o Durgun Nur estão vivas no coração da Mongólia, sendo transmitidas de geração em geração. Talvez seja aqui, entre a névoa matinal e os sons da natureza selvagem, que se escondam antigas verdades, aguardando o momento certo para serem reveladas. O Terkin Tsagaan e o vulcão Kırgız continuam sendo um ponto de atração para aqueles que buscam respostas para perguntas que talvez nunca sejam respondidas. O festival Naadam, conhecido como Festa dos Três Fogões, é um evento cultural único que ocorre todos os verões na Mongólia. Este brilhante festival inclui 3 principais tipos de competições: luta, corrida de cavalos e arco e flecha, que tem raízes profundas nas tradições antigas dos povos nômades. Mas o que está por trás dessa tradição de muitos séculos? De acordo com as lendas, o Naadam remonta aos tempos em que a Mongólia era um grande império e não servia apenas como competição esportiva, mas também como meio de unificar tribos. Anualmente, milhares de pessoas se reúnem na arena para assistir a lutadores robustos executando suas técnicas complexas, enquanto cavaleiros passam a galope impossíveis de desviar o olhar. Quais mistérios e rituais antigos estão ocultos atrás desse espetáculo que une gerações? Existem várias versões sobre a origem do Naadam. Alguns pesquisadores afirmam que ele surgiu como festa militar, destinada a cultivar a força e a agilidade dos guerreiros, enquanto outros o associam à celebração da colheita e da fertilidade. É interessante que muitos participantes acreditam na força dos amuletos e rituais que, segundo eles, trazem sorte e ajudam a vencer. Mas isso não é a única enigma do Naadam. A aura mística desse evento não está apenas nas tradições, mas também em fenômenos extraordinários que ocorrem durante o festival. Alguns afirmam que no ar há uma energia especial que confere aos atletas uma força desconhecida. Quais mistérios esse festival sugere e o que ele pode revelar sobre rituais antigos que possivelmente se perderam no tempo? As respostas permanecem inacessíveis, e cada passo por essa terra lembra que estamos apenas na beira de um vasto oceano de mistérios. Valley of the Orkhon, localizada no coração da Mongólia, abriga um mundo misterioso de segredos antigos e civilizações esquecidas. Conhecida por seus monumentos únicos, ela guarda em si inúmeras inscrições em antigo idioma mongol, que ainda hoje permanecem sem desvendar. Como uma cultura tão avançada poderia criar tais artefatos e desaparecer sem deixar vestígios?
Nesta vala, é possível ver estelas de pedra maciças, onde estão registrados importantes eventos históricos e nomes de grandes governantes, como Bumin e Kultegin. Essas majestosas construções se erguem sobre vastas planícies, criando uma atmosfera repleta de mistério e grandiosidade. Mas quem eram essas pessoas e o que queriam transmitir aos seus descendentes? Alguns pesquisadores sugerem que as inscrições podem conter mensagens cifradas capazes de iluminar a cultura única dos turcos. Outros cientistas afirmam que esses artefatos podem estar relacionados a rituais antigos ou até mesmo observações astronômicas. O que, afinal, os antigos construtores realmente queriam nos transmitir? Entre esses testemunhos de pedra, também se encontram vestígios de práticas religiosas deixados por tribos nômades que habitavam essas terras. Elas não deixaram apenas monumentos arquitetônicos, mas também lendas que ainda vivem entre os moradores locais. Independentemente de nossos esforços para desvendar seus mistérios, alguns aspectos permanecem obscuros e geram mais perguntas do que respostas. Rumores sobre rituais misteriosos e civilizações desaparecidas continuam a atormentar a mente de pesquisadores e entusiastas da história. Essa pergunta, assim como muitas outras, continua sem resposta, deixando um rastro de mistérios que atraem aventureiros de todo o mundo. Bayanzag, conhecido como Rochas Ardentes, é um dos lugares mais misteriosos do nosso planeta. Essas rochas avermelhadas que se erguem sobre a deserta planície mongol emanam uma luz enigmática, como se guardassem segredos antigos, aguardando para serem descobertos. Como surgiram essas formações extraordinárias? O que elas podem nos contar sobre a vida que prosperava há milhões de anos? Durante muitos anos, arqueólogos têm explorado essa região, encontrando aqui ossadas de dinossauros, fósseis e até fragmentos de plantas antigas. Essas descobertas levantam muitas perguntas. Como uma vida tão diversificada poderia existir nesse lugar estéril? Alguns pesquisadores sugerem que, em algum momento, por aqui corriam rios e o clima era muito mais favorável do que hoje. Mas isso não é a única enigmática história associada ao Bayanzag. Lendas locais falam de seres mitológicos e civilizações antigas que poderiam ter deixado suas marcas aqui. Como povos tão avançados puderam desaparecer sem deixar vestígios? Talvez sob as camadas de areia estejam escondidas cidades esquecidas, aguardando o momento de serem redescobertas. Alguns acreditam que os processos geológicos que formaram essas rochas são, por si só, um milagre da natureza. Blocos de pedra imensos, perfeitamente ajustados uns aos outros, causam espanto. Como os antigos poderiam ter construído tais estruturas sem tecnologias modernas? No Bayanzag, paramos pesquisadores e aventureiros encantados com sua beleza e mistério. Eles deixam aqui seus sonhos e conjecturas, esperando que um dia os códigos do passado sejam decifrados. Não é fascinante que, em um canto tão pitoresco da Terra, possam estar as respostas para perguntas que atormentam a humanidade há séculos? A pedra de Taihar Shulu, que se ergue sobre os vastos espaços da Mongólia, guarda muitos mistérios.
Essas imponentes formações rochosas, esculpidas em tempos antigos, estão adornadas com enigmáticos petroglifos e inscrições misteriosas que ainda não foram decifradas. Como os povos antigos conseguiram criar imagens tão complexas que refletem seus crenças e mitos? Os cientistas sugerem que esses sinais podem conter mensagens cifradas sobre civilizações perdidas e seus rituais. Alguns pesquisadores até relacionam Taihar Chulu com observações astronômicas antigas, afirmando que a disposição das pedras pode indicar constelações precisas. Mas o que os antigos habitantes realmente tentavam transmitir com esses símbolos enigmáticos? Os blocos de pedra, perfeitamente ajustados uns aos outros, dão a impressão de terem sido criados com tecnologias que não estavam disponíveis na época. Será que esses povos possuíam conhecimentos que ainda não conseguimos compreender? Os moradores locais contam sobre fenômenos estranhos que ocorrem nesses locais e sobre como a pedra emite uma energia incomum. Mas isso não é a única pergunta que envolve Taihar Chulu. Passando dos antigos desenhos, vamos prestar atenção aos artefatos encontrados nas proximidades desse local. Entre eles estão vasos cerâmicos e ferramentas de trabalho que, segundo se acredita, podem estar relacionados a rituais realizados na base da pedra. Alguns arqueólogos sugerem que essas descobertas podem revelar algo sobre a vida e crenças dos antigos, mas como elas se relacionam com as inscrições enigmáticas de Taihar Chulu?